Olá, seja bem-vindo a mais uma transmissão da Igreja Batista Sião. Que bom ter você conosco. Desligue-se de tudo e evite qualquer distração. Prepare-se, a programação está começando e Deus tem uma palavra ao seu coração. Queridos e amados irmãos, membros da Igreja Batista Sião, congregados, amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um culto de louvor e adoração ao Senhor. Às quintas-feiras o culto chama-se Palavra Viva, e a minha oração é para que Deus, por meio do seu Espírito Santo, incendeie o seu coração, conforte seu coração, desperte seu coração, que o Senhor seja exaltado, glorificado na sua vida e através da sua vida. Eu quero começar, e não poderia ser diferente, orando, colocando a sua vida, a sua casa diante do nosso Deus. Feche os olhos aonde você puder. Evidentemente, se você estiver em trânsito, não vai poder fechar os seus olhos, mas se você já está em casa, já está na companhia dos seus, feche os olhos, eu quero orar por você e sua casa. Bendito Deus e eterno Pai, louvado, exaltado, glorificado seja teu santo nome, por mais um dia de vida que o Senhor nos concede. Muito obrigado, ó Deus, porque mesmo num contexto de pandemia, de dor, de morte, o Senhor tem cuidado dos seus. Ó Deus, eu oro neste momento por todos aqueles que se encontram, ó Deus, num leito de hospital, que o Senhor visite, afofando os leitos, trazendo, levando consolo da parte do Espírito Santo, Pai de toda consolação. Ó Deus, eu oro também pelas famílias da Igreja Batista Sião, que, ó Deus bendito, o mês de maio, quando celebramos, comemoramos o mês da família, seja, ó Deus, um mês de referência para que o Senhor faça coisas extraordinárias nas nossas vidas e nas nossas casas. Ó Deus, em nome de Jesus, prepara os corações para recepcionar a Tua santa e bendita palavra. E que, ó Deus, toda e qualquer artimanha do maligno para dispersar mentes e corações caia por terra, que todo pensamento seja levado cativo à obediência a Jesus Cristo. É a minha oração que a faço em Cristo Jesus, o Filho do Deus Altíssimo, aquele que vive e reina para todo sempre, o Senhor da igreja. Amém e amém. Queridos irmãos, amigos, antes de expor a palavra do Senhor, eu quero mais uma vez lembrar que no mês de maio nós temos uma série de atividades sendo realizadas presencialmente e pelo mundo virtual, pelo canal da Igreja Batista Sião, uma série de atividades voltadas para a igreja. Mas eu quero chamar a atenção sua, você papai, você mamãe, para duas dessas atividades. Todos os dias, ao meio-dia, nós temos desafiado todos a pararem, ainda que seja por 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos, 10 minutos, para orar pela sua casa, pela sua família. Também todos os dias nós estamos disponibilizando um devocional para que você consiga reunir a sua família ou membros da sua família e compartilhar a palavra de Deus. É um devocional diferente daqueles devocionais convencionais que geralmente nós temos em nossas estantes, em nossas casas. Então eu desafio você também a ter um momento com a sua família para fazer este devocional diário durante o mês da família. E aos membros da Igreja Batista Sião, eu quero convocá-los, convidá-los para estarem conosco sábado às 16 horas, quando nós teremos aqui uma assembleia ordinária da igreja. Se você
puder estar conosco, será muito bem-vindo. É mais do que uma assembleia ordinária, é um culto administrativo. Nós começamos com oração, nós começamos também com uma exposição de um pequeno texto das Sagradas Escrituras e depois partimos para as questões administrativas da igreja e, como eu disse, é um culto administrativo ao nosso Deus. Isto posto, uma vez que também já anunciei que até uma segunda ordem, ou até um segundo momento, enquanto essa questão relacionada à pandemia demandar por parte de nós, especialmente da igreja, às quintas-feiras, os nossos cultos não serão presenciais, serão, como os irmãos estão nos acompanhando agora, pelo canal da Igreja Batista Sião. Eventualmente, até a OMS decretar que não estamos mais em estado de pandemia, nós então retomaremos aos cultos presenciais, ou numa ocasião especial que evidentemente será anunciado previamente à igreja. Agora sim, isso posto, eu quero convidá-la a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, numa parábola que certamente é a mais conhecida de todas contadas pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Capítulo 15, dos versos 11 até o de número 24, o texto sagrado diz assim: continuou Jesus: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. Ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali, desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas, note bem, ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Como já anunciei pelo comunicação, a nossa rede interna de comunicação pelo WhatsApp e também nas minhas redes sociais, quero tratar com você que nos acompanha ou vai nos acompanhar sobre o tema: ainda há esperança para os nossos filhos. Ainda há esperança para os nossos filhos. 2 pesquisas trazem dados aterradores com relação aos filhos nascidos em igrejas.
A primeira destas pesquisas foi realizada pela Lifeway. E nesta pesquisa traz que 66% dos jovens nascidos em igreja deixaram de frequentar a igreja entre 18 e 22 anos. E os outros 34% continuaram frequentando de maneira quase indiferente a igreja, apenas no máximo 2 vezes por mês. A segunda pesquisa é de um instituto muito credenciado nos Estados Unidos, o Instituto Barna. O Instituto Barna trouxe que 59% da geração Y, ou seja, daqueles nascidos entre 1980 e 1990, criados em uma igreja, desistiram da igreja. Vou dizer mais uma vez, vou repetir. 59% dos jovens nascidos entre 80 e 90 desistiram de igreja. De cada 10, 6 desistiram da igreja. E a pesquisa ainda mostra que 20% dos jovens adultos acham muito monótono frequentar uma igreja. Não acham importante frequentar uma igreja. Mas o mais absurdo é que 35% se tornaram avessos à igreja, chegando ao extremo de odiar a igreja. O assunto não é novo, amados irmãos. O assunto está longe de ser novo, mas a pergunta continua ecoando. O que leva um jovem para longe da igreja? O que leva um jovem a ter mais prazer em sair da casa do pai, a permanecer na casa do pai? O que ele encontra quando sai da igreja? O que ele vai experimentar ao sair da casa do pai, da igreja? Mas evidentemente, e talvez aqui eu me detenha um pouco mais, o que fazer para vermos novamente esses jovens retornando para a casa do pai? O que fazer para voltar a ter comunhão na casa do pai? Em João capítulo 20, aliás no capítulo 2, verso 16, quando Jesus entra no templo e vê os salteadores fazendo do templo uma casa de negociantes, segundo Mateus, casa de salteadores, o Senhor se refere ao templo como a casa do seu pai. O templo como sendo a casa do seu pai. E à luz desta parábola tão conhecida, e que você certamente já ouviu muitas mensagens, inclusive proferidas por este pastor, eu quero tratar com vocês sobre a primeira parte do meu sermão. O que leva um jovem para longe da casa do pai? A primeira coisa, à luz desse texto, está logo no versículo 13, é imaginar que longe da casa do pai, ele viverá melhor. Aquele jovem julgou que longe da casa do pai, ele viveria melhor. Ele iria usufruir melhor da sua vida. Ele abriu mão da casa, da companhia do pai, do irmão, da rotina, da prestação de contas. Ele achou que longe da casa do pai viveria melhor. E este engodo, esta mentira, continua sendo uma mola propulsora para muitos destes 60% dos jovens que abandonam a igreja a desistirem dela. Imaginar que lá fora
longe da casa do pai, eles viverão melhor. Mas há uma segunda razão que leva os filhos para longe da casa do pai: a dar valor mais às coisas do que à família. Se você observar no verso de número 12, o filho diz: me dá os bens. Eu quero os bens. O pai e o irmão, eles ficarão em segundo, em terceiro lugar. Amados irmãos, nós vivemos um tempo potencialmente muito mais destruidor do que dos dias de Jesus. Infelizmente vivemos um tempo em que as pessoas estão sendo coisificadas e infelizmente gente, sendo cosificada e coisas sendo personificadas. Dito de outra maneira, pessoas estão valendo menos do que coisas. E é exatamente isso que nós estamos vendo: o filho desejando mais bens e coisas do que a presença do pai, a companhia do seu irmão. Aqui estamos diante, amados irmãos, de um atrativo para pessoas deixarem, especialmente jovens, deixarem a igreja, o desejo de ganhar, de possuir, de dar mais valor às coisas do que a pessoas. O que eles não sabem é que o dinheiro vai acabar e as pessoas continuarão. Mas há uma terceira coisa que leva muitos jovens a saírem da casa do pai: viver sem pensar no amanhã. Dê uma olhada especialmente no verso de número 14. Verso de número 14, amados irmãos, é dito que acabou tudo e ele passou a ter necessidade das coisas mais elementares, como comida. Sabe, amados irmãos, nós também vivemos um tempo do imediatismo, do aqui, do agora. Deus, igreja, religião, isso eu vejo depois. O desejo de viver sem pensar no amanhã, é o aqui, é o agora, imaginando que a necessidade não baterá à porta, que não há dificuldades, que não há batalhas a serem enfrentadas. Este é um engodo também que tem enebriado, que tem obscurecido muitos jovens. Muitos só estão pensando no aqui e no agora. Estão pensando que a herança do pai vai durar para sempre, que a gasolina que o pai colocou no tanque para ele sair vai durar para sempre, que o carro durará para sempre. São pessoas que só pensam no aqui e no agora. Esta é uma geração que pensa no aqui e no agora. Mas há uma quarta razão que tem levado jovens para longe da casa do pai. Verso de número 13 e o de número 30 traduzem perfeitamente o que eu quero dizer. Lá no verso 30, o irmão mais velho vai dizer: este teu filho gastou tudo que tinha com meretrizes, prostitutas. Se você observar no verso de número 13, você vai ver um filho desejoso, desesperadamente desejoso de ir para longe do pai. Olha o que diz o texto: partiu para uma terra distante, para longe do olhar do pai, do irmão, sem desejo nenhum de prestar contas dos seus atos, das suas atitudes. O que estamos vendo aqui no verso de número 13, é que ele foi viver de maneira dissoluta. E como que é esta maneira dissoluta? Como é que é viver dissolutamente? É segundo os seus próprios conceitos, é segundo as suas próprias vontades. É alguém rendido aos seus próprios prazeres. Essas quatro coisas conjugadas, ou seja, imaginar que longe da casa do pai vai viver melhor, dar mais valor a coisas do que a família, viver sem pensar no amanhã e viver
para satisfazer os seus desejos, dos sexuais, dos mais banais, aos mais horrendos, tem levado muitos para longe da casa do Pai. Segundo ponto da minha reflexão: qual é o destino de filhos que deixam a casa do Pai? Qual é o destino destes 66% da geração Y que deixam a igreja? Qual é o destino desses 59% de jovens adultos que abandonam a igreja? O texto sagrado nos traz algumas dicas. Verso de número 14, diz o texto que acabou tudo. Falência, necessidades as mais prementes, as mais básicas. Acabou tudo. E diz o texto, a ponto de lhe faltar o que comer. Amados irmãos, este menino agora está desempregado, mendigando pão. E alguém pode dizer, mas pastor, eu conheço muitos que saíram da igreja e não estão mendigando pão não. Aliás, estão ganhando até muito bem. Mas eu quero lhes dizer que a falência, ela não é apenas de ordem material, monetária. É falência de valores. É falência de princípios. É uma falência que vai além de questões financeiras. É uma falência que mexe com valores morais, espirituais, éticos. É possível que você conheça alguém que abandonou a igreja e esteja até num bom emprego. Mas dê uma olhada com quem ele se relaciona. Dê uma olhada como se encontram os seus valores. Dê uma olhada como se encontra o seu senso de eterno. Um provérbio japonês diz: pouco se aprende com a vitória, mas muito se aprende com a derrota. Dê uma espiada em alguns que deixaram a casa do Pai. Dê uma espiada em muitos jovens que deixaram a casa do Pai, a igreja do Senhor, e vejam como eles se encontram. Na nossa igreja nós temos muitos policiais. Nós temos alguns policiais civis, muitos policiais militares, muitos bombeiros, muita gente que milita na área jurídica, e todos eles sabem que os presídios, as casas de recuperação, estão cheias de meninos cujos nomes são Elias, Davi, Moisés, Eliseu, Pedro, João, Tiago, filhos de crentes. Muitos deles passaram pela igreja, mas agora vivem uma falência que vai muitas vezes do básico ao moral. Para onde leva alguém que deixa a casa do Pai? Segundo, para uma vida de solidão. Note que esse rapaz da parábola começou cercado de pessoas e terminou cercado de porcos. Começou cercado de gente e terminou cercado de porcos. Muitos hoje só têm literalmente a companhia, talvez de um cachorro, de um periquito, e literalmente de um porco. Há uns 2 anos,
Depois que eu infartei, precisei fazer algumas caminhadas cardiológicas ali, muito próximo do prédio onde eu moro. Eu tomei um susto muito grande, porque vi, literalmente, uma moça caminhando com uma porca de estimação. A porca com lacinho, com uma roupinha. Um retrato caricaturado de pessoas que só têm um bicho para se relacionar. E alguns, como aquela mocinha e esse rapaz, apenas um porco. Um animal considerado imundo para um judeu. Muitos estão vivendo uma solidão, ainda que cercado, amados irmãos, de muitos. Hoje, alguns vivem uma solidão terrível. No verso 16 tem uma palavra aí, grifa aí, ninguém. Aquele homem agora, acabou o dinheiro, acabaram-se os amigos, não há mais ninguém. Há uma solidão terrível. Não é por menos que o suicídio já é hoje uma das principais causas mortes de jovens entre 17 e 35 anos. Muitos estão mergulhados numa solidão crudelíssima, numa solidão mortal. Para onde leva jovens qual é o destino de jovens que deixam a casa do pai? Verso 16, fome. Fome. A bebida, o sexo, os amigos não o saciaram. Seu irmão vai dizer lá no verso 30, ele acabou o dinheiro todo com prostitutas, com meretrizes. Acabou tudo com dinheiro. O sexo não o preencheu. Os amigos de farra não o preencheram. A bebida não o preencheu e agora ele tem uma fome. No caso literal. Hoje você deve conhecer alguns que talvez tenham abundância de pão, mas são famintos de amizades verdadeiras, famintos de amor verdadeiro, famintos de Deus, porque há um vazio dentro do coração do homem, que nada e nem ninguém pode preencher. Nós podemos estar cercados de tudo, mas se faltar Deus, há uma fome, uma sede insaciável no homem. Para onde leva? Qual é o destino de um jovem que abandona a casa do pai? Passar fome, que não seja de pão, mas a fome o visitará, seja ela de qualquer natureza. 4. Para onde, qual é o destino? Dê uma espiada no verso 15 e 16. Esse homem perdeu tudo, ele perdeu todo o dinheiro, mas pior do que ter perdido o dinheiro, é como diz no verso 16, ele perdeu o senso de dignidade. Ele mesmo vai dizer, eu não sou digno, eu não valho nada. Perdi a conta de quantos jovens eu já atendi ao longo desses mais de 30 anos, mocinhas, mocinhos, jovens adultos, com este mesmo senso de indignidade pelo que fizeram. Eu não sou mais digno, diz o texto sagrado. Ele perdeu o senso de dignidade. Ele não só perde dinheiro não, o dinheiro é o de menos. Ele perde o senso de dignidade, de valor próprio, criado num lar, onde era amado, estruturado, um pai amoroso, uma casa. Agora ele está num chiqueiro, cercado
de porcos. O desprezo é terrível. Ele perde o que um homem não pode perder, o seu senso de dignidade. Você deve conhecer alguns jovens, nascidos em igreja, filhos de crentes, alguns bem devotos, deixaram a casa do pai e hoje vivem como andarilhos, pedaços de carne ambulante, porque perderam o senso de dignidade. Por fim, qual é o destino de um jovem que deixa a casa do pai? Se você olhar o verso 24, olha o que o pai diz: meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Esse é o destino. Esse é o destino de todos aqueles que deixam a casa do pai. Se perderão nos caminhos da vida. Morrerão, se não fisicamente, os sonhos morrerão. É o pai quem diagnostica. Meu filho estava morto. O pai não erra. O pai sabe o estado do filho. Meu filho estava morto. O pai não erra. Meu filho estava perdido. Este é o destino que aguarda e espera todos aqueles que abandonam a casa do pai, a perdição e a morte. Mas como eu disse, amados irmãos, o que fazer? Aqui está a essência do que eu quero compartilhar contigo hoje, nesta noite. É isso que eu gostaria que você estivesse orando, porque é impossível que você não conheça um jovem que nasceu na casa do Senhor, que passou pela igreja, pela casa do pai, e hoje não se encontra longe da casa do pai. Eu oro ao meu Deus, para que você sonhe em ver este menino, esta menina, que passou pela casa do pai, e hoje talvez se encontre nos chiqueiros da vida, nas companhias dos porcos deste mundo. A minha oração é para que os pais que sabem como se encontram seus filhos, literalmente mortos em seus delitos e pecados, perdidos, os vejam retornar para a casa do pai. E a pergunta é: o que fazer para um filho retornar à casa do pai? Olhemos para as próprias atitudes e motivações deste filho. Primeira coisa, dê uma espiada no verso de número 15. Ele precisou romper com o orgulho. Eu sou falido, eu estou perdido, eu estou acabado. Mas no verso 15 ele diz: então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra. Ele prefere a ajuda de um estranho, de um pagão, a reconhecer que precisa de ajuda de gente de Deus, de ajuda do pai, de ajuda de um pastor, de ajuda de um líder, de ajuda de um amigo que conheça e sirva ao Deus eterno. É por isso que muitos continuam perdidos. É por isso que alguns continuam na companhia de porcos. É por isso que alguns continuam em chiqueiros. É por isso que alguns continuam se alimentando de restos. Porque são orgulhosos. Preferem a ajuda de quem não conhecem a reconhecer que precisam de ajuda. É necessário, amados irmãos, romper com o orgulho. Ele sabia que seu pai era rico, que seu pai era amoroso, mas preferiu a ajuda de estranhos. Nenhum estranho será como seu pai. Nenhum estranho será como o nosso Pai Celestial, que nos perdoa, que não há pecado que Ele não possa perdoar, que lança nas profundezas os nossos mais terríveis pecados.
É necessário romper com o orgulho. Que tem de filhos orgulhosos, que não aceitam serem ajudados e pensam que os estranhos ajudarão eles a saírem da perdição e da morte. Não vão. 2, dê uma espiada no verso de número 17. Caindo em si, percebendo. É necessário, amados irmãos, nós fazermos uma leitura correta do estado em que nos encontramos quando saímos da presença de Deus, da casa do Pai. Faça uma leitura de como era você, como eram os relacionamentos e agora como é que se encontra. Diz o texto, caindo em si. As máscaras caíram. Ele agora consegue fazer uma leitura correta do seu estado, dos seus relacionamentos, da sua perdição, do seu destino. Cai em si, jovem, em nome de Jesus, enquanto há tempo. Dá uma olhada como é que você se encontra, a distância em que você se encontra do Pai, da casa do Pai. Caia em si e vejam os seus relacionamentos. Caia em si e veja o que você está fazendo com a sua vida. Diz o texto sagrado que esse jovem cai em si. Ele faz uma leitura correta do seu estado. As máscaras caem. Terceiro, verso de número 18, ele diz assim: levantar-me-ei e irei ter com meu Pai. O orgulho, a arrogância agora cedem à humildade. Ele reconhece que a vida que está passando e que está vivendo está levando-o para a perdição, para a morte, para a humilhação, para as limitações de um chiqueiro. Ele agora reconhece o seu pecado, o seu erro. Eu vou me levantar. Eu vou me levantar, mas não é com a ajuda de estranhos pagãos. Não é com donos de chiqueiros, não é com dono de porcos que nós vamos nos levantar. Eu gosto muito de Ezequiel, capítulo 2. O capítulo 1 de Ezequiel termina com Ezequiel vendo a glória de Deus. E diz o texto que Ezequiel cai com o rosto em terra quando ele vê a glória de Deus. Capítulo 2, verso 1, o Espírito diz: filho do homem, levanta-te. Mas como que nós podemos nos levantar sozinhos? Como que nós podemos nos levantar em cativeiro, na terra estranha, como se encontrava Ezequiel? Como que nós podemos nos levantar com os sonhos despedaçados? Como que nós podemos nos levantar sozinhos quando o mundo desabou, quando estamos agora na terra dos caldeus, sob a chibata de Nabucodonosor? Mas diz o texto no verso 1 do capítulo 2 de Ezequiel, que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, levanta Ezequiel e o Senhor fala com ele. Amados irmãos, se não for Deus nos levantando, nós jamais sairemos do mundo, nós jamais nos levantaremos, nós jamais reconheceremos o nosso estado, porque é o Espírito Santo quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele diz assim: levantar-me-ei, irei ter com meu Pai. A arrogância de achar que poderia se levantar sozinho com a ajuda de estranhos cede agora a uma humildade que o leva a fazer uma leitura correta de quem ele é e aonde ele está e qual é o seu destino. Mas no verso de número 19, quero que você dê uma espiada, porque ele vai reconhecer, repito, o seu estado de indignidade. Ele vai dizer: eu já não sou digno
eu já não sou digno de ser chamado teu filho. Amados irmãos, eis aqui o que é necessário, é nós reconhecermos que longe de Deus, que nós estamos perdidos, que sem o Senhor nos esperando por sua graça, bondade e misericórdia, nós estamos perdidos, e a morte é real na vida daqueles que abandonam a casa do Pai, que deixam a igreja do Deus vivo. Longe do Pai a vida não tem sentido, longe de Deus é perder sentido da existência. Eu não valho nada, Ele mesmo diz, Ele reconhece isso. Por fim, quero que você dê uma olhada no verso 18. Ele diz assim: levantar-me-ei e direi, e vou dizer para meu pai, eu pequei. Eu vou dizer para meu pai, eu pequei. Sabe o que é isso, amados irmãos? É arrependimento. Arrependimento é mudança de mente. Arrependimento é dar meia volta, não uma volta de 360 graus, onde você volta para o estado original, mas uma volta de 180 graus, de um extremo ao outro. Ele sai de uma terra distante e vai para a casa do Pai, para nunca mais voltar. Se arrependimento, amados irmãos, isso é o que precisa ser feito por muitos que se afastaram da casa do Pai. É arrependimento testificado por mudança. Não adianta simplesmente dizer eu voltei para a igreja e a vida é a mesma, os relacionamentos são os mesmos, os chiqueiros são os mesmos, a comida de porco são as mesmas, os relacionamentos doentios são os mesmos. É mudança por completo. E agora, literalmente, para concluir, como recepcionar filhos que querem e desejam voltar para a casa do Pai? Quem está comigo há quase 8 anos, aliás, terça-feira que vem eu completo 8 anos à frente da Igreja Batista Sião. Durante anos foram colocados 2 banners gigantes, um do lado direito e um do lado esquerdo da nossa igreja, onde eu elenco 10 razões pelas quais as pessoas saem da igreja. Mas também está ali implícito o que é necessário para recepcionar aqueles que, como este pródigo, deseja retornar à casa do Pai. Eu queria compartilhar com você, líder de igreja, pastor, eu quero compartilhar com você, papai, mamãe, que tem um filho que está como este pródigo, longe, vivendo uma vida de miséria, mas deseja voltar. E muitos talvez tenham receio de voltar, porque não sabem como serão recepcionados. E como pastor, essa palavra arde no meu próprio coração antes de compartilhar com você. O que fazer para recepcionar filhos que voltam ou desejam voltar para a casa do Pai? Eu quero ler os versos 22 a 24, que dizem assim: o pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se.
Como é que nós devemos recepcionar estes filhos que querem e desejam voltar à casa do Pai? Celebrando, sem acusações. O acusador é o diabo, lá em Apocalipse capítulo 12, ele é o acusador dos nossos irmãos e faz isso de dia e de noite. O diabo não precisa de ajuda na igreja. O que nós precisamos é recepcionar esses que desejam, celebrando o seu retorno. O destino não era mais o chiqueiro, mas a casa do Pai. Há uma festa, há alegria. Sim, todos se alegrarão, nem todos se alegrarão. Vai ter alguém que vai fazer cara feia. O irmão mais velho não vai se alegrar, mas todos se regozijaram. Todos. Talvez um não goste de você ter retornado, mas nós precisamos, amados irmãos, criar um ambiente. A igreja não pode ser um ambiente hostil, onde os pecadores se sentem rejeitados. A igreja precisa ser um lugar onde os pecadores arrependidos desejam ser, sim, trabalhados, mudados, restaurados. A festa, a alegria. O saudoso pastor Exaltino Gomes Coelho Filho, a quem eu tive o prazer e o privilégio de beber daquela fonte cristalina, a minha referência de pastor, de pregador, de acadêmico, de teólogo. Pastor Exaltino Gomes Coelho Filho costumava dizer que, infelizmente, algumas igrejas se tornaram o único exército capaz de abandonar o soldado ferido. Às vezes, na igreja, os pecadores que desejam voltar são vistos de olhos atravessados. Mas esse Pai nos ensina que quando um filho rompe com o orgulho, quando ele faz uma leitura correta do seu estado miserável, quando ele reconhece o erro, quando ele reconhece seu estado de indignidade, se arrepende, pede perdão, deseja voltar, nós precisamos celebrar, nós precisamos cantar, nós precisamos alardear que o inferno perdeu, que mais um pecador agora faz parte do rol de membros, não de uma igreja, mas do livro da vida. E devemos fazer, amados irmãos, para recepcionar filhos que voltam à casa do Pai. Quero que você olhe aí no verso de número 19. Ele diz lá: eu não sou digno, mas o Pai vem e lhe dá um anel, uma identidade. O filho dizia: eu não sou digno mais de ser chamado teu filho. E o Pai diz: não é assim, você é meu filho, e está aqui o sinete, está aqui um símbolo da sua identidade. Você não deixou de ser meu filho. Amados irmãos, que coisa extraordinária, que coisa linda. É difícil conter as emoções, mas como nós precisamos de uma igreja em que os membros sejam agentes da graça para restaurar a dignidade aos indignos. Pessoas que chegam em frangalhos, destruídos, não precisam ser machucados aqui. O próprio Cristo chama para si uma palavra de Isaías, quando ele vai dizer que o Filho do Homem, ele não veio para apagar o pavio que fumega e nem para amassar, pisar a cana quebrada. A igreja não pode ser um lugar onde os pecadores sejam amassados, destruídos. Eles precisam ter o seu senso de dignidade restaurado. Olhando de maneira individual, muitos pais fecharam as portas para os filhos e as filhas voltarem. E quando abriram para entrar, não esboçaram nenhum sorriso nos lábios.
deixando o filho extremamente constrangido, a filha extremamente constrangida. Esse tipo de receptividade certamente destrói mais do que o pagão criador de porcos. Amados irmãos, muitos pais, ao invés de restaurarem o senso de dignidade dos filhos, põem o dedo em ristes. Eu não disse para você, este pai não disse, mas você, cadê o dinheiro, com quem você gastou? Cadê os amigos agora? Cadê as prostitutas? Não, isso é coisa do diabo, essa acusação é com o maligno. Papai, não adianta você que dizer que vai restaurar teu filho, lançando seus pecados em rosto, em rixe. Se você quer ver tua filha voltando a voltar a te beijar, seja um agente de Deus para restaurar a sua dignidade. Jim Cymbala, pastor da Igreja Batista no Brooklyn, viu sua filha saindo da casa do Senhor para viver de maneira dissoluta como este jovem. Mas um dia ela voltou pedindo perdão ao seu pai abriu a casa, abraçou, beijou-a, e não lançou nada em seu rosto, e ela se tornou uma agente da graça, e um grande ministério de ajuda ao seu pai. 3. Como recepcionar filhos que voltaram para a casa do pai? Provendo em suas carências. Olha o que diz o texto, no verso 23. O cara era acostumado, estava comendo comida de porco, agora tem churrasco de primeira grandeza, um boi cevado. O pai agora vai suprir a sua fome. A igreja precisa, amados irmãos, ser um celeiro provedor para os pecadores que chegam sedentos, mortos de fome, fome de amor, fome de dignidade, fome de compreensão. Um abraço pode mudar a história de alguém. Como recepcionar, amados irmãos, filhos que voltaram à casa do pai, provendo-os em todas as suas carências, se colocando à disposição. Dar comida de porco não precisa dar, porque ele já vem de chiqueiros. Dar restos não adianta, ele já está acostumado com restos. Nós temos que dar, como igreja de Jesus, o melhor para os filhos que retornam à casa do pai. Olhando de maneira particular, papai, você nunca vai restaurar a tua filha e o teu filho, quando ele voltar, desejando voltar para a casa do pai, dando-lhe restos. O resto da tua atenção, o resto do teu amor, o resto do teu tempo. É necessário provê-lo das suas mais urgentes carências. Qual era a urgência mais carente, mais urgente daquele jovem? Dignidade. O pai o abraça, o beija, dá um anel, a identificação. Segundo, o que ele mais precisa? Comida. E o pai diz: você não vai ter mais comida de porco, você vai ter agora, é um churrasco, você vai ter boi cevado. Amados irmãos, como recepcionar filhos que voltam à casa do pai? Verso 24. Verso 24, quero que você leia mais uma vez comigo. Porque este teu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. A celebração, a comunhão, amados irmãos. Essa celebração como um antegozo do que será na eternidade. Precisamos inserir os filhos voltando para a casa do pai, a um lugar de celebração, de comunhão, e voltando ao particular. Papai, se você diz que recebeu teu filho,
mas ele não senta à tua mesa, se ele não desfruta de um olhar de amor e carinho, se essa tua filha desconfiar que você abriu a porta da casa, mas não do coração para recepcioná-la, é questão de tempo para ela voltar de novo para o chiqueiro. O mundo geralmente está de braços abertos para recepcionar os destruídos dentro da própria igreja. É necessário, amados irmãos, inserir os que procuram a casa do Pai num ambiente de celebração e de alegria. Longe da casa do Pai, ele só encontrou tristeza e desilusão. Algumas alegrias passageiras, mas depois tristeza e desilusão. E é voltando para a casa do Pai que ele vai experimentar o que é a verdadeira comunhão, a verdadeira alegria, a verdadeira celebração. Eu quero voltar para encerrar com uma oração aos dados da pesquisa que mencionei no início da minha mensagem. 66% dos jovens deixaram de frequentar a igreja entre 18 e 22 anos. 59% dos jovens adultos desistiram da igreja. 20% se mantém absolutamente indiferente. Tanto faz ir para a igreja como não vir, vem uma vez, vem duas. São dados do Instituto Barna, não são meus. 35% dos jovens passaram a ter raiva da igreja, ao extremo odiar a igreja. E basta uma olhada em algumas igrejas para nós sabermos que de fato estamos diante desta realidade. Mas há uma esperança, a esperança para os nossos filhos. E eu convido você, papai, eu convido você, mamãe, convido a liderança desta igreja, convido os pastores desta igreja, convido todos aqueles que um dia Deus permitir virem ouvir esta mensagem. Convido você a orar ao Senhor pedindo para que estes filhos rompam com o orgulho e desejem voltar para a casa do Pai. Orem comigo pedindo a Deus para que eles caiam em si e reconheçam o estado de miséria em que eles se encontram, que as alegrias que o mundo oferece são passageiras, que os amigos interesseiros eles vão embora no primeiro sinal de falência. Queria que você, papai e mamãe, orasse comigo, você líder de uma igreja, pedindo ao Senhor para que os filhos reconheçam o estado de indignidade em que se encontram quando abandonaram o Senhor, quando abriram mão da paternidade divina. Que os irmãos me ajudem em oração, pedindo para que os nossos filhos se arrependam dos seus pecados, que desejem perdão vindo dos altos céus, que desejem a presença do Senhor mais do que tudo na vida, que os seus arrependimentos sejam verdadeiros, sinceros. Feche os olhos, eu quero orar neste momento, orando por sua casa, por minha casa, pela igreja de Jesus. Como eu disse na minha chamada, é impossível que nós não conheçamos o filho de um crente que está vivendo literalmente em terra distante. Alguns já chegaram no chiqueiro e outros já estão comendo o que o diabo dá, comida de porco. Mas para estes há esperança. Há um Pai que está com os braços abertos, um Pai celestial que nunca virará as costas para mim e para você. Ainda que seu pai, ainda que sua mãe tenham virado as costas para você, há um Pai celestial te esperando com os braços abertos, querendo correr ao seu
encontro, para te dar dignidade, para fazê-lo pertencer à família dele, para te prover do que você mais necessita em abundância, para se alegrar com você e fazer você voltar a sorrir, coisa que muito tempo você não fazia. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu oro neste momento, ó Deus, por aquelas famílias, por aqueles pais que sabem que seus filhos estão perdidos, que seus filhos se encontram em terra distante, que seus filhos, ó Deus, estão mergulhados, ó Deus, na bebida, estão mergulhados nas drogas, estão mergulhados na prostituição, que estão, ó Deus, longe dos amigos verdadeiros, estão misturados, ó Deus, com quem vive dissolutamente. Ó Deus, em nome de Jesus, alcança estes nossos filhos, alcança, ó Deus, estes que abandonaram a casa do Senhor, que deixaram a casa do Pai. Senhor, meu Deus e meu Pai, opera um milagre em seus corações, que eles sintam saudades da casa do Pai, que eles desejem, ó Deus, novamente voltar à casa do Pai, a serem abraçados pelo Pai, beijados pelo Pai, a comer da comida do Pai, a ouvir o som da casa do Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, repreende toda a amarra do inferno, quebra grilhões, ó Deus, algemas que prendem filhos, ó Deus, que eles possam, ó Deus, voltar à casa do Pai, que pais da Igreja Batista Sião, mães da Igreja Batista Sião, se alegrem em ver, ó Deus, os seus filhos voltando para a casa do Senhor, arrependidos e desejosos de viverem uma nova vida, e tudo isto para a glória do teu santo nome. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as consolações do Santo Espírito de Deus repousem sobre a Igreja Batista Sião, sobre todos os pais e filhos da Igreja Batista Sião, hoje e sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que Deus te cubra de graça. Tenha uma maravilhosa sexta-feira e um final de semana na presença do nosso Deus. Te espero sábado na Assembleia, domingo na igreja, e teremos a ceia do Senhor, domingo pela manhã e domingo à noite. Beijo no coração.